clique, 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 clique. Olá, seja bem-vindo ao canal Lombar de Viking, sou Marcelo Albuquerque, o Viking, e neste vídeo nós vamos falar sobre posturas sentado. Será que ficar sentado torto gera uma hérnia de disco? A minha opinião é que dificilmente só por estar sentado torto você vai ter uma hérnia de disco. Dificilmente isso vai acontecer. Mas, do jeito que você faz uma coisa, você faz as outras. Ou seja, se você mantém uma postura errada por muito tempo, vamos supor, no trabalho, 8 horas por dia sentado, torto, meio jogado assim, do jeito que você fica torto ali, vai ser o jeito que você vai pegar um peso torto. Então, não obrigatoriamente que essa postura sentado ali, só ficar sentado vai ser um problema em si, mas ela pode contribuir para que você faça outras coisas errado e essas outras coisas sejam um problema de fato. Porque vamos supor que você tenha que levantar um galão de 20 litros em casa. É muito provável que se você senta torto, você continue mantendo essa postura torta para pegar esse galão de 20 litros. E isso acontece porque o teu corpo vai fazer do jeito que ele está acostumado a fazer. E se você fica 8 horas sentado torto, o torto é o acostumado para o seu corpo. Então tem que sim tomar um certo cuidado nessas posturas sentado, até porque quando você fica sentado muito torto, você gera alguns estresses em músculos, como por exemplo alguns alongamentos, e esses alongamentos por muito tempo geram tensões, e essas tensões que vão gerar dores. Então às vezes não é porque você sentou torto assim, né, que tá doendo porque tá torto. Não é só por causa disso, é junto com isso, entendeu? Então, é o mais correto sim você sentar mais ereto, só que tem umas considerações que nós devemos fazer e eu vou te mostrar todas elas aqui. Eu vou fazer o exercício de lado aqui, mas eu tô com o microfone, então vai dar para escutar tudo perfeitamente, não tem problema algum. Não dá para ver meus pés, mas os meus pés não são o problema agora, então não precisa se preocupar com eles. Eu só quero que você perceba aqui, que quando eu sentar de lado, as inclinações do meu tronco, ok? Isso é importante para você escolher qual postura você vai querer sentar e tudo mais. E uma consideração que eu tenho que fazer aqui, antes de explicar as inclinações do tronco, é que eu tenho que explicar que o seu disco lombar, ele vai ter mais pressão em cima dele quando a gente está sentado do que quando a gente está em pé. Se as duas posturas estiverem retas, se você estiver... Reto não, perdão. Reto é errado. A coluna não é reta. Se as duas posturas estiverem eretas, se você estiver ereto, né? Bonitinho, assim, né? Na postura correta, tanto em pé quanto sentado, só por estar sentado você já tem mais pressão na lombar. Então vamos lá. Se você sente mais dor em pé do que sentado, tem que ver os níveis de encurtamento muscular que você tem, porque às vezes é isso que está causando essa sua dor em pé, mas isso deixa para outro vídeo. Olhando daí, eu estou puxando minha camisa só para ficar um pouquinho mais fácil de você visualizar a postura da minha lombar, porque vamos supor que aqui eu tenho... Aqui vamos supor que é o ponto zero, tá bom? A postura certa sentado é o ponto zero. Aqui eu tenho um pouco de pressão na minha lombar. Quando eu me inclino para frente, vamos supor, quando você está cagando e está no celular, assim, que você vai estar com a bunda para dentro, com a postura torta, você tem bastante pressão na lombar. Você tem mais do que teria se estivesse reto assim, ok? Beleza. Quando saindo dessa posição ereto, quando você se inclina para frente com a postura certa, tem um pouco a mais de pressão. Quando você perde a postura, tem muito mais pressão na lombar. Isso quando você se inclina para frente. Quando você se inclina para trás, você tem mais pressão de novo, tá bom? Só que
porém, todavia, contudo, tu percebeu que eu não tenho nenhum apoio de lombar aqui, eu não estou encostando minha coluna em lugar nenhum? Espera um pouquinho. Se eu for me sentar e eu tiver onde me apoiar, eu vou ter menos pressão na lombar. Ok? Se eu deitar para trás, né? Se eu sentar me encostando em alguma coisa aqui atrás, eu vou ter menos pressão. Principalmente se você tiver um apoio de lombar e torácica. Aqui nesse caso eu só estou tendo apoio de torácica porque minha lombar não está sendo apoiada, ela não está encostada em lugar nenhum. Para isso, ou você compra aqueles suportes de lombar que vai ter em alguma loja de cadeira, né? Ou você compra, quer dizer, você não compra nada, você pega uma toalha de rosto em casa e faz o seguinte, você pega a toalha, você dobra ela, ok? Deixa ela um pouquinho grossa e você vai colocar na lombar. Apoio de lombar concluído. Agora que você tem um suporte de lombar, você tem menos pressão ainda, ok? Só que esse suporte de lombar, ele só vai diminuir a pressão quando você tem o suporte da torácica e o suporte da lombar ao mesmo tempo, quando os dois locais estão encostados. Agora, se você não tiver esse suporte e você não manter a postura correta, tá vendo que tá passando a minha mão aqui, ó? Isso é uma postura em lordose normal da lombar. Se você fizer isso aqui, ó, e encostar a lombar no banco e não no suporte, perdendo a postura, você aumenta a pressão, ok? E às vezes você tem uma cadeira que ela não tem o suporte aqui tão alto, ou seja, não vai ser tão fácil de você encostar a sua torácica. Se você não encostar a torácica, pode acontecer de você aumentar a pressão da lombar, porque você vai estar se jogando mais para trás do que deveria. Tá bom? Então, às vezes, numa cadeira que não tem um suporte tão alto como essa daqui, não seja tão bom você se encostar tanto nela. Só um pouco. Você se encosta um pouco e cuida para não jogar todo o peso em cima dela. Você tenta fazer um pouquinho de força, segura ali um pouquinho e show de bola. Se a sua cadeira de trabalho, vamos supor em casa, é que eu não gastei dinheiro para comprar uma cadeira específica, especial de trabalho para trabalhar em casa. Eu tenho uma cadeira exatamente igual essa, então eu sei que como ela não é alta o suficiente, eu posso me prejudicar. O que eu faço em casa então? Eu ganhei uma bola dessas aqui da minha mulher e eu coloco ela aqui, ó. E eu deixo minha lombar totalmente apoiada. E tá vendo que eu não tô... Opa! Mostrei minha tetinha pra vocês. E tá vendo que eu não tô me jogando pra trás? Porque aqui, ó, fica desconfortável. Então, eu jogo a minha bunda pra trás, né? Eu tento encaixar minha bunda quase embaixo dessa bola. E agora eu fico numa posição confortável para trabalhar no computador sem problema algum. Então, às vezes, nós temos que criar algumas adaptações para a gente não piorar. Porque eu percebo que às vezes, eu canso de segurar um pouquinho essa postura, porque eu tenho que me manter, né, concentrado na postura também. Então, às vezes eu canso disso daqui. Eu tiro a bola quando eu vejo eu tô meio jogado nessa cadeira. Quando eu tô jogado nessa cadeira, aí ó... Eu sei que é um problema, porque lembra que eu falei que se tu fica na postura errada, tu pode gerar uma tensão muscular? É isso que eu acabo gerando no meu quadrado lombar aqui, e eu pioro das dores, tenho que fazer os alongamentos, um monte de coisa, para daí melhorar. Mas daí não compensa, né, entendeu? Então vamos lá. Ereto, 1 de pressão. Ereto para frente, 2 de pressão. Para frente e torto, 5 de pressão. Tá bom? Aumenta bastante. Ereto e inclinado, ou seja, sem perder a postura, né? Essa aqui não é ideal para isso, mas tá bom? Ereto e inclinado, 0,5 de pressão. Inclinado para trás e torto, 5 de pressão de novo. Tá bom? Se for inclinado para trás com apoio de lombar, 0,2 de pressão.
Então essa seria uma posição a melhor possível para sua lombar. Só que essa posição aqui seria super desconfortável trabalhar, né? Porque se o computador está aqui e eu tenho que ficar encostado, a menos que eu tenha que ficar assim. Só que daí a minha cervical, né, pode começar a sofrer. Daí você vai sofrer dor de cabeça, você pode ficar com só dor de cabeça, tá bom? Não vou te dar mais problema. E olha só, agora eu vou te mostrar um negócio. Tá vendo que essa cadeira é exatamente reta para cima? Essa cadeira aqui, se eu tivesse que usar ela para trabalhar, ela seria desconfortável. Porque ela é muito ereta, então parece até que ela tá me jogando para frente, entendeu? De eu ter que ficar nessa postura aqui, parece até que ela tá me empurrando para frente, de tão reta que ela tá. O que você pode fazer se a sua cadeira em casa for, por exemplo, de madeira e reta assim? Se você se inclinar para frente, uma hora você vai perder a postura aqui embaixo e vai aumentar a pressão de novo, o que, obviamente, não é bom. Aí você usa essa toalha de novo. Você traz a bunda muito pouco para frente, mas vai levar ela um pouquinho para frente e posiciona a toalha na lombar. Agora já fica uma postura muito mais confortável para eu manter por longos períodos de trabalho. Se você for sentar por 1 minuto, se você for sentar só por 1 minuto, talvez não tenha tanto problema se você sentar um pouquinho torto. Mas isso eu estou falando para quem precisa ficar sentado muitas horas no dia. E eu sei que agora, hoje em dia, na era moderna, apesar de que eu sou viking, eu sou um viking moderno, nós precisamos trabalhar sentados na grande maioria das vezes. Então fica esse vídeo aí como alerta informativo, super útil para você. Agora, eu falei só sobre postura que você está sentado no seu escritório, bonitinho, com uma cadeira às vezes ergonômica. E se você estiver no sofá, estiver assistindo TV, filme, alguma coisa assim, um seriado, o que você vai fazer? Procura sentar numa postura mais correta também. De preferência, às vezes você está sentado no sofá e o sofá tem um apoio aqui e você está só de um lado assim, ó. Você está todo torto da lombar. Se você ficar 1 hora assistindo um filme, 2 horas assistindo um filme aqui, nessa postura aqui, se você tem hernia de disco, você não vai levantar direito. Se você não tem hernia de disco, você tem que cuidar para não receber uma, para não ganhar uma. Apesar de que vai ser meio difícil, mas toma cuidado com posturas unilaterais no sofá ou às vezes na própria cadeira do escritório. Tem o mouse aqui, daí você fica meio assim, ó. Tá bom? O mouse tá aqui, ó. Clique, 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 clique. Você tá meio torto assim. Então tem que tomar esses cuidados. No mais, para o sofá, funciona exatamente da mesma forma que a cadeira do escritório, apesar de que a gente sempre gosta de deitar no sofá. Se você puder deitar de lado, né, de preferência, bonitinho, tem muito menos pressão ainda na sua lombar, então melhor ainda. E com todas as forças de Thor, eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo, que ele lhe tenha sido útil, porque eu tenho percebido muitas pessoas reclamando de posturas sentadas. A postura sentada só me dói, tá me prejudicando. Fica esse vídeo aí como uma ajuda para você. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, se inscreve nas minhas redes sociais aí embaixo, compartilha esse vídeo com quem você sabe que fica sentado muito tempo e está reclamando disso. Espero que eu lhe tenha sido útil e nos vemos num próximo vídeo. Muito obrigado.